Sejam bem-vindos em mais uma mesa do terceiro seminário latino-americano sobre ambiente alimentar e saúde. Eu sou a Mariana Menezes e é uma honra, uma alegria recebê-los virtualmente, os participantes e os ilustres colegas pesquisadores que estão dividindo essa mesa. Peço desculpas aos meus colegas da mesa por minha indelicadeza em não comunicar com a língua nativa deles, mas como temos aqui colegas que se comunicam em português, inglês e espanhol, falarei em português, devagar, e a tradução simultânea nos ajudará. Essa mesa é sobre estudos de intervenção em ambientes alimentares. Para a gente contextualizar, as mesas anteriores do evento potencializaram o nosso olhar sobre os elementos do contexto contemporâneo do ambiente alimentar e suas implicações, ou seja, a consequente necessidade urgente de uma agenda prioritária de intervenções e políticas em interface com ambientes alimentares. Essa agenda ela é ampla, ela envolve diferentes componentes, desde a rotulagem, tributação, regulação, abastecimento, intervenções no ambiente comunitário, no ambiente alimentar do consumidor. E se a gente vislumbra como uma das soluções dos sistemas vigentes atuais, ações que sejam integradas, intersetoriais, articuladas e sinérgicas, e se a gente entende, como colocado belamente ontem pela professora Elizabeth Recine, os ambientes alimentares como um dos nós críticos para transformações no sistema alimentar, que essa mesa em que trazemos pesquisadores ilustres com experiências em intervenções no ambiente alimentar possa ser um incentivo para também termos mais experiências de intervenção e pesquisa nos países da América Latina, nos diferentes grupos sociais. As evidências atuais ainda não são claras para muitos dos componentes de intervenção. E dessa forma, espero que a gente possa se instigar, se inspirar, já que as diferentes experiências de intervenções, incluindo no nível micro, elas são fundamentais, elas têm diferentes potenciais para obter insights sobre como as pessoas interagem com o ambiente alimentar, para que a gente possa produzir evidência científica que informe, que embase as políticas públicas, que colaborem para a criação de ambientes mais saudáveis, garanta acesso a alimentos saudáveis e que aliviem essa carga que os indivíduos atualmente possuem no contexto que vivem. Então, os participantes se sintam encorajados a enviar suas perguntas e comentários no chat. Cada apresentação terá até 25 minutos e depois teremos posteriormente 30 minutos para debate. Para a gente iniciar, eu gostaria de cumprimentar e convidar o professor Dr. Joe Gireson, que é professor do Centro de Nutrição Humana e o Centro de Prevenção da Obesidade Global da Bloomberg School of Public Health, Johns Hopkins. Dr. Gireson é nutricionista, é médico antropólogo e tem importantes trabalhos de intervenção de multicomponentes em populações vulneráveis, de minorias étnicas, incluindo importantes estudos de intervenção no ambiente alimentar em comunidades nativas de Baltimore e comunidades das Ilhas do Pacífico. Nesse momento, passo a palavra para o professor. Well, thank you very much for that kind introduction. Can everyone hear me all right? Great. So I'm really pleased to be here today to speak with you on this topic, food environment interventions, and I'm going to share some of the experiences that we've had in doing this kind of intervention in both Baltimore City, where I live, and in Native American communities in my country. Indígenas nos Estados Unidos. Eu vou falar um pouco apenas sobre o problema e apresentar várias abordagens para enfrentar esse tipo de problemas e tratá-los com intervenções. Eu vou dar também dois conjuntos de exemplos, um com base no trabalho tentando mudar o ambiente urbano na cidade de Baltimore e depois menos sobre mudar o ambiente rural no trabalho que fiz com indígenas americanos e um pouco de resumo no final. Então, não preciso entrar em detalhes sobre o problema, em muitos detalhes. No meu país, nos Estados Unidos, as doenças crônicas são 6 ou 60% de adultos têm alguma forma de doença crônica, 4 em 10 têm 2 ou mais doenças crônicas. A população em subgrupos são mais afetados, são aqueles em comunidades de baixa renda, populações rurais e também populações urbanas densas.
Então, como podemos enfrentar e tratar doenças crônicas, a prevenção de doenças não transmissíveis, diferentes estratégias, eu acho que é importante pensar, e a maneira que eu divido isso em termos de ambiental, educacional e abordagens políticas, educacionais e ambientais à prevenção. E intervenções educacionais, estamos falando sobre ajudar as pessoas a fazer escolhas entre o que está disponível para elas, entre as alternativas que já existem para as pessoas. Então, exemplos de abordagens educacionais no meu país incluem uma programa de prevenção de diabetes, vocês conhecem talvez outros projetos, um projeto que chama-se Desafio Challenge, que é a visita domiciliar, ensinando culinária mais saudável, um tipo de abordagens holísticas para reduzir estresse, atividade física e SNAP-Ed, que é algo que vocês vão ouvir com a doutora Trude, e há muitos outros exemplos, principalmente educacionais, para enfrentar as doenças, a prevenção de doenças não transmissíveis crônicas. Aprendemos com esse trabalho no passado, realmente, que a educação apenas com conhecimento é ineficaz. Nós precisamos construir outros aspectos psicossociais em relação ao conhecimento, autoeficácia, conscientização, habilidades. Devemos fazer muito trabalho formativo e engajamento comunitário para determinar o que promover, que é mais importante, e como promover, que preocupações são mais importantes para as pessoas, como comunicar para as pessoas, quem devem ser os comunicadores. Isso se encaixa em como melhor entregar a educação. Devemos pensar sobre reforço utilizando múltiplos meios, e aprendemos também no trabalho educacional ao longo dos anos a importância de apoio social com mentoria de pares, mas abordagens educacionais só chegam até certo ponto se você só afeta as escolas, que as pessoas fazem com o que está já disponível, ignorando todos os outros aspectos. Então, é por isso que eu acho que é muito importante considerar o trabalho no nível de abordagens ambientais, educacionais e ambientais, mudam o que está disponível para as pessoas, mudam os fatores ou as escolhas que têm disponíveis para as pessoas. Então, quero falar em detalhes sobre o que significa mudar o ambiente alimentar, aumentando, melhorando o acesso, mudar a disponibilidade, também inclui a mudança do preço dos alimentos, a facilidade também de obtenção, a facilidade de obter os alimentos, como você chega até o local de venda, a localização daqueles alimentos ou sinalização para encontrar aqueles alimentos dentro da loja. E podemos falar sobre esse trabalho acontecendo em diferentes níveis, pode incluir no nível comunitário ou bairro, construindo um supermercado novo. Houve muito trabalho para aumentar o acesso a alimentos mais saudáveis, incentivado por incentivos financeiros, colocando supermercados, ajudando feiras livres, transporte, e também em Baltimore e muitas outras cidades americanas, há um esforço para introduzir pequenas fazendas urbanas ou sítios ou granjas, mudando o acesso com os varejo, com fontes, incluindo, aumentando a disponibilidade diminuindo a disponibilidade de alimentos menos saudáveis, a localização física nas lojas, e podemos pensar sobre renovação e reforma das lojas, acrescentando hortifruta e manipulando o preço também. Isso introduz a possibilidade de abordagens políticas, intervenções educacionais dizem respeito à mudança, o que as pessoas escolhem entre as disponibilidade e ambientais mudam as opções disponíveis, o acesso. Então, as abordagens políticas podem ser apoiar educacionais e ambientais também, as outras intervenções. E isso é apenas uma lista grande de algumas abordagens políticas que foram testadas em nível municipal e federal nos Estados Unidos para poder melhorar o ambiente alimentar. Então, isso inclui mudanças no programa de nutrientes para mulheres e crianças,
suplementos, diferentes tipos de tributação, exigindo que lojas pequenas tenham uma gama maior de alimentos mais saudáveis e muitas outras abordagens que foram testadas como abordagens políticas para melhorar o ambiente alimentar. Minha compreensão até agora, com todo esse trabalho, é que não há uma solução mágica, não há uma solução única desse cardápio que funciona. Tem que pensar em combinar diferentes soluções, tem que pensar não tentar jogar tudo nessa mistura, como também descobrir a maneira mais econômica e abordagens multinível que combinam mudanças educacionais, ambientais e políticas. E também vale que a melhor combinação dessas coisas difere entre um lugar e outro, de cidade para cidade, de área rural para área rural ou urbana. Então, passo para um trabalho que nós fazemos há 20 e poucos anos em tentar combinar essas abordagens, as três. Eu vou começar com o trabalho que nós fazemos em Baltimore, num contexto urbano. E isso é um mapa de desertos alimentares. A cidade de Baltimore é uma cidade perto de Washington, D.C., a capital dos Estados Unidos, com a população de 650 mil habitantes. Eu sei que a doutora Trude vai dar muito mais discussão profunda dentro da cidade, então eu vou apenas dizer que eu quero apenas destacar é que nesse mapa, as áreas rosa representam áreas prioritárias, são áreas que não têm acesso pronto ao supermercado, são desertos alimentares e há uma alta proporção da população de baixa renda nessas áreas rosa. Visitando essas áreas rosa, essas áreas prioritárias, veríamos que o sistema alimentar, o acesso realmente pode acontecer em diferentes níveis, desde o produtor até o individual, mas olhando aqui a cidade como um todo, dá para ver que há, de fato, 633 pequenas mercearias, 80 lojas de conveniência, 47 supermercados, 6 mercados públicos, 24 fazendas urbanas, 225 padarias, quase 2 dúzias de atacadistas e farmácias que vendem alimentos também, escolas públicas também têm alimentação, programa de refeições, centro de recreação, fora do horário escolar, a ajuda do governo, e é um sistema alimentar muito complexo, com muitos componentes, e uma questão chave é onde nós escolhemos trabalhar para poder mudar o ambiente alimentar. Bem, então, o que eu quero mostrar aqui é o fato de que aquela lojinha de canto da rua é muito onipresente, principalmente nos bairros mais pobres. É uma loja, uma mercearia típica, mas queríamos pensar em trabalhar nas fontes existentes. Centenas de pequenas mercearias existem, como vocês viram, há mais de 600 mercearias pequenas. Na cidade de Baltimore já operam. Nas áreas de baixa renda estão abertas 5 a 7 dias por semana, 12 horas por dia, geralmente são visitadas já por membros da comunidade. Então, fazem uma escolha melhor em onde visitar e onde trabalhar em termos de mudar o ambiente alimentar para as populações de baixa renda na cidade. Então, já fizemos vários estudos ao longo dos anos para tratar essas pequenas mercearias e tratar o ambiente alimentar aqui na cidade de Baltimore. Vou falar sobre as lojas saudáveis. O segundo exemplo aqui para viagem, e a doutora Trude vai mostrar detalhes sobre comunidades mais saudáveis para crianças, que foi outro projeto que é o foco no nosso trabalho e a pesquisa dela, da doutora Trude. Então, eu vou falar primeiro sobre as mercearias saudáveis. Foi um projeto piloto com mercearias pequenas nos 2 cantos da cidade. Avaliamos a amostra de consumidores pré e pós das 2 áreas, e a intervenção tomou 2 abordagens para aumentar a disponibilidade de alimentos mais saudáveis, para aumentar o estoque de alimentos mais saudáveis, 1 ou mais novos alimentos em 2 fases, e incentivos, inclusive um incentivo atacadista para os atacadistas, etc., e material de promoção sobre aqueles alimentos. Fornecemos também material visual para promover as alternativas mais saudáveis nas mercearias, e ficamos muito felizes em constatar que, em termos de estoque e vendas de alimentos mais saudáveis, vimos que o projeto aumentou a gama de alimentos mais saudáveis,
estocados e vendidos comparado com as lojas controle ou placebo. Então, essa mudança nas vendas foi mantido para 6 meses depois da intervenção em termos de estoque e vendas. Isso foi muito reconfortante como resultado inicial. Também estudamos a amostra de consumidores e depois de ajustar, vimos uma diferença, um impacto significativo sobre a preparação e frequência de compra de alimentos mais saudáveis, uma tendência para intenção, e que foi uma medida psicossocial que estavam medindo. E isso foi muito reconfortante, então, mas eu diria que na cidade de Baltimore, de fato, grande proporção do consumo nos domicílios já vem preparados. E isso leva a outro estudo que nós fizemos na cidade que chama-se comida para viagem, pequenos restaurantes. Nos Estados Unidos, nos últimos 40 anos, houve um aumento grande nos dólares e a proporção de dólares de alimentação e alimentos comprados fora de casa. E, em média, os adultos americanos consomem refeições já preparadas 3 vezes por semana, tipicamente contém mais caloria, gordura saturada, açúcar, sal, menos frutas e verduras, fibra e etc. E o consumo frequente das refeições já preparadas está associado com baixa qualidade de dieta e ganho ponderal também. E implementamos, então, intervenção em 8 restaurantes para viagem, a intervenção com 3 estratégias: redesenhar o cardápio, promover porções mais saudáveis e um combo mais saudável. Aqui dá uma ideia de uma loja que participou para a viagem e a sinalização que foi acrescentada no restaurante para a viagem. Aqui são alguns resultados. Então, a barra roxa representa a mudança na apresentação do percentual de vendas nas lojas de intervenção, e a barra laranja é a mudança desde a linha de base nas vendas de alimentos saudáveis do grupo controle. E aqui vemos sem intervenção. Então, houve uma espécie de efeito de grau. Com cada aumento de fase de intervenção, aumentou o percentual de itens alimentares comparado com a linha de base em termos das vendas dos alimentos mais saudáveis. Então, quando estudamos a correlação de alimentos saudáveis em relação aos não saudáveis nas lojas da intervenção comparado com os restaurantes para viagem sem a intervenção, houve um aumento em relação à linha de base, a proporção de vendas de alimentos mais saudáveis. Então, essa imagem, esse gráfico mostra a mudança na receita das lojas para a intervenção comparada com controle. E vimos que as lojas com a intervenção aumentaram a receita bruta em 20% a 25% em relação ao longo da intervenção. Fiquei muito feliz em constatar que esse programa foi adotado pela cidade, o município, e foi ampliado até os mercados municipais. Então, temos 7 ou 8 mercados livres, ou feiras livres. Então, esse corpo de evidências, isso inclui todos os estudos naquele gráfico que apresentei no início, no quadro, os impactos desse trabalho na cidade de Baltimore, resumindo, então, algum impacto resumido, no nível de atacado, houve um aumento de estoque e vendas de alimentos e bebidas mais saudáveis nas mercearias e restaurantes para viagem. Houve um aumento também de alimentos mais saudáveis e bebidas também, assim como que fazem parte do programa de suplementação alimentar para mulheres, crianças e consumidores. Vemos um aumento de compra desses alimentos e seu consumo também nos membros da comunidade, e em alguns casos onde fizemos as medidas, vimos um efeito positivo, inclusive uma redução do IMC. Qual é o trabalho permanente no contexto urbano? No contexto urbano, de fato, focamos o trabalho mais recentemente sobre a melhora da distribuição de alimentos mais saudáveis. O que descobrimos uma forma de distribuição totalmente diferente para essas mercearias, um saco de batata frita ou um saco de produtos mais saudáveis, frescos. Se é não saudável, há um suprimento forte, uma demanda percebida forte. A comida é entregue à mercearia, muito incentivada, com congeladores, freezers gratuitamente,
e, por outro lado, redução de preço. Por outro lado, se for produtos frescos ou outros alimentos mais saudáveis, a mercearia tem que pegar ele próprio, o dono da loja, é custoso e o mínimo, a compra mínima também. Tentamos tratar isso na cidade, no município, desenvolvendo um aplicativo que nós chamamos BUD, distribuição de alimentos urbanos, para melhorar o acesso aos alimentos saudáveis. E o objetivo do trabalho é de desenvolver uma solução acessível para mercearias pequenas para receber alimentos mais saudáveis de maneira custo-eficaz. Então, estamos no processo de desenvolver o aplicativo. Essa tela, como vai ser e como vai funcionar em espanhol, inglês, coreano e mandarim, 4 idiomas. E, basicamente, você consegue estudar os produtos e consultar no aplicativo diferentes alimentos. Conseguimos acrescentar produtos novos. Se for um produtor, o agricultor local, você acrescenta produtos ao aplicativo, ou atacadista também, e você consegue configurar compras por negociação, pechinças ou compras coletivas, onde você consegue dizer se você pode juntar pessoas para comprar, digamos, 50 quilos, vamos dar um preço com desconto, então, compras coletivas. Então, de fato, quando o mecanismo de entrega for selecionado, a possibilidade também de compartilhar a entrega também, isso economiza e torna mais acessíveis para essas áreas de baixa renda, que são principalmente as fontes varejistas, são pequenas mercearias. Eu quero passar agora, rapidamente, no final, agora, sobre o trabalho que fazemos no contexto rural. Então, nas comunidades indígenas, que são muito remotas, não há ou pouco transporte público nessas comunidades indígenas, tipicamente são desertos alimentares, poucos alimentos. Há uma valorização forte também, por outro lado, em comidas tradicionais. Há vários projetos aqui, cada um deles foi publicado. Eu vou falar apenas sobre as mercearias saudáveis na comunidade Navarro, e essas mercearias saudáveis Navarro reduz obesidade e doenças crônicas não transmissíveis, aumentando a disponibilidade de compra e consumo de alimentos saudáveis na nação Navarro, autossustentável, trabalhando com o programa de diabetes da comunidade Navarro, nas comunidades indígenas, e fornecemos capacitação, materiais e avaliação para as pessoas que implementaram o programa naquela comunidade Navarro. Trabalhamos com mercearias locais para aumentar a disponibilidade, incentivando o estoque de 3 a 4 alimentos saudáveis, rotulagem também. Aqui temos alguns exemplos dos materiais educacionais ou educativos que foram desenvolvidos. Então, isso mostra alguns dos resultados desse projeto. Basicamente, vimos um impacto significativo nas pessoas mais expostas à intervenção, em termos de melhorar as intenções, culinária saudável, obtenção saudável, e finalmente vimos uma redução na IMC associado com aquelas pessoas muito engajadas ou expostas, membros muito expostos à intervenção. Então, isso foi um efeito muito positivo no IMC. Fizemos um trabalho também que nós chamamos o Prevent 2. Esse projeto foi concluído recentemente em 4 comunidades indígenas no Novo México aqui, em 2 comunidades indígenas no estado de Wisconsin. Então, 2 estados americanos. E a intervenção teve 5 componentes de mercearias, escolas, mídia comunitária, local de trabalho e de políticas também. Isso nos dá alguma ideia do que é o currículo. Foi desenvolvido para crianças na 2ª a 6ª série. A criança seria um agente de mudança. Quero enfatizar também que as atividades físicas que atravessou os componentes, inclusive um desafio em locais de trabalho com pedômetro. Então, isso é um exemplo do que nós chamamos um componente multinível. Você não trabalha apenas nas escolas, não apenas nas mercearias, não trabalha apenas no local de trabalho, você trabalha em muitos lugares, e a ideia é que você pode
atingir mais pessoas diferentes dentro da comunidade. Dessa maneira, aqui são alguns dos resultados. Vimos uma queda significativa na pressão arterial diastólica, principalmente entre aquelas pessoas mais expostas à intervenção. Nós constatamos uma melhora na alimentação saudável entre aquelas pessoas mais expostas à intervenção. Nós constatamos também um aumento nas caminhadas entre aquelas pessoas ou dentro da intervenção na comunidade ou mais expostas à intervenção, mais caminhadas. Então, resumo com algumas mensagens-chave sobre o trabalho que nós fazemos. Então, em primeiro lugar, quero dizer que o ambiente alimentar e suas intervenções podem ser eficazes para tratar comportamento de risco para doenças crônicas em comunidades de baixa renda. MLMC é multicomponente, multinível. Esse tipo de intervenções, como vocês viram, para ouvir com a doutora Trude na próxima palestra, tiveram sucesso em aumentar o acesso e consumo de alimentos mais saudáveis e reduzindo a obesidade em alguns casos. Mas eu acho que é muito importante lembrar esse conselho para combinar a educação, as abordagens educacionais, ambientais e políticas, quando possível. Uma questão chave que aprendemos é que engajamento comunitário é extremamente importante. Isso tem que acontecer em múltiplos níveis. Passando para o futuro, estamos preparando, então, uma nova proposta de financiamento para financiar o trabalho nas comunidades indígenas com modulagem de simulação como uma abordagem. Se vocês tiverem interesse em visitar o site, todo o material está disponível no site www.healthyfoodsystems.net. Então, nós trabalhamos com uma equipe grande nesses projetos em Baltimore e também nas comunidades indígenas. Aqui é uma amostra das colegas. Doutora Trude certamente deveria estar aqui como uma das colaboradoras desse trabalho. Quero agradecer pelo tempo e atenção. Hoje são as diferentes maneiras que vocês podem entrar em contato comigo e nós realmente agradecemos ouvir qualquer comentário ou pergunta que vocês tiverem. Muito obrigado, então. Muitíssimo obrigado, doutor. Mas para a gente não atrasar as próximas falas, a gente conversar com elas ao final, para a gente ter a contribuição dos demais pesquisadores da mesa. Obrigada pela grande contribuição, trazer a experiência do seu trabalho com um approach multicomponente, multinível, combina as dimensões da educação, da tecnologia com o aplicativo para facilitar acesso, ambiente político. Traz pontos muito importantes, incluindo para a realidade da América Latina, uma forma de educação para populações vulneráveis, como muito bem dito, there is no silver bullet. Então, você trouxe muito bem a necessidade de ações integradas que agem em diferentes dimensões. Para a gente dar continuidade, agora eu gostaria de cumprimentar e convidar para ministrar a palestra a doutora Ângela Cristina Bisotto, é brasileira, mas reside fora, como professora da New York University, também possui experiência em intervenções comunitárias com comunidades carentes. Mais recentemente, trabalhado com pesquisas sobre o comportamento de compra de alimentos em famílias que fazem parte do Programa de Assistência Nacional dos Estados Unidos. Neste momento, passo a palavra para a professora. Obrigada, Mariana. Boa tarde a todos. I'm very excited to be here today to present on É um multi-level. prazer estar aqui hoje para apresentar estratégias multinível para melhorar a compra de comidas saudáveis em populações desfavorecidas. É um prazer estar aqui junto a colegas tão queridos. Minha palestra vai focar o contexto americano, principalmente Maryland, onde eu fiz a maior parte do meu trabalho de intervenções. Mas estou ansiosa para discutir, no final do painel, formas de adaptarmos algumas dessas estratégias no contexto latino-americano. Hoje, vou explorar estratégias para lidar com disparidades relacionadas à nutrição e comportamento de compra de comida mais saudável. Vemos grandes diferenças de taxa de obesidade, dependendo em todas as etnias. Os grupos hispânicos e negros têm um maior nível de obesidade no país. E essa disparidade pode ser exacerbada dependendo de onde
se vive. Alguns indivíduos 20 anos antes do que outros e vivem a poucas milhas de distância, diferem devido à diferença em habitação, segurança, comunidade e acesso a atendimento de saúde de qualidade. Para milhões de pessoas que vivem nos Estados Unidos, principalmente aqueles que vivem em comunidades de baixa renda, de cor, encontrar alimento in natura não é fácil. Os supermercados, drogarias, lanchonetes e outros que vendem frutas e legumes frescos, muitas vezes não são encontrados nesses bairros. Mas o que é encontrado em abundância, com frequência, são as lojas de conveniência, os fast foods que vendem alto teor de açúcar, os ultraprocessados, comidas mais baratas. Nessa pesquisa, com quase 2 milhões de famílias, a barreira mais comum para o comer saudável estava associado a viver longe de um supermercado ou não ter acesso a um transporte de confiança para se chegar lá. Lidar com os determinantes sociais de saúde, que são as condições nas quais você nasce, cresce e vive, empodera a população para viver de forma mais saudável, o que inclui melhorar as condições e as oportunidades em diferentes níveis desse modelo, a partir do individual, passando pelo interpessoal, comunitário, chegando ao nível de políticas públicas. Porém, hoje, darei a vocês uma ideia falando de 2 estudos diferentes que, na minha opinião, refletem bem essas 2 estratégias para dar apoio e promover a compra de comidas saudáveis, tanto no nível comunitário quanto no nível de políticas públicas. Vou falar desse modelo do ponto de vista de mudança de padrões nutricionais influenciados pelo ambiente de alimentação, explorando estratégias para estimular essa estratégia e evitar sobrepeso e obesidade. Depois, vou defender que as famílias, comunidades e organizações têm vozes críticas para o êxito dessas intervenções e políticas que garantam um acesso equitativo à comida mais saudável. O ambiente alimentar se tornou um tópico importante para combater a obesidade. O Dr. Gittleson acabou de mostrar os pontos importantes. As áreas vermelhas são aqueles que têm menos acesso a mercearias, os desertos alimentares. Ali vemos que essas áreas têm prevalência desproporcionadamente mais alta de pequenas lojas representadas pelo roxo. Se você aumentar a visão, você verá muitas lojas que vendem snacks, bebidas açucaradas e altamente calóricas. Eles estão presentes nas vidas de crianças que vivem em comunidades urbanas dos Estados Unidos, principalmente em Baltimore. Em média, um adolescente de Baltimore vai comprar um snack numa mercearia 3 vezes por semana. Talvez pare numa pequena lojinha ou mercearia antes de ir para o colégio, ou vai comprar bebidas açucaradas, refrigerantes ou doces e balas antes de retornarem para a casa da escola, o que demonstra todos os diferentes ambientes que afetam a compra de alimentos e o comportamento de compra de uma criança e adolescente todos os dias. O primeiro estudo que eu vou mostrar hoje é o Be More Healthy for Food, BHCK. Vocês já ouviram falar dele durante a apresentação do Dr. Gittleson. Eu tive o prazer de trabalhar com ele durante meu doutorado, implementando e avaliando o impacto dessa intervenção, que visa mudar o ambiente alimentar ao redor das escolas. Reconhecer que políticas, o bairro, a vizinhança, o marketing, as preferências individuais, tudo influencia como nós compramos e nos alimentamos. E estruturas multinível estão sendo recomendadas para gerar melhores soluções para melhorar a saúde e lidar com a questão complexa da obesidade. Agora, vou falar de uma intervenção que mostra o ambiente ao redor das escolas nessas comunidades favorecidas de Baltimore e estratégias multinível do sistema alimentar.
Dr. Gittleson acabou de falar do seu trabalho, mostrando como podemos melhorar a oferta de comida saudável, trabalhando com essas mercearias, os restaurantes que vendem comida para viagem e supermercados. E depois vamos implementar a demanda por comida saudável. Fizemos isso trabalhando com 30 programas extracurriculares na escola. Os centros de recreação ou de atividades extracurriculares estão próximos, normalmente, de um colégio. Baltimore tem 40 centros recreativos e você encontra 5 mercearias ao redor de cada um desses centros. Então, para terem atividades, jogos ou fazerem um dever de casa ali, eles normalmente recebem um lanche e o jantar. A educação alimentar não é parte do currículo. Nesse componente da intervenção, nós treinamos os alunos de ensino médio a ensinarem para as crianças que fazem parte dessas atividades extracurriculares ou pós-escola, falando de comida saudável, para melhorar a demanda por alimentos saudáveis nessas pequenas lojas ou restaurantes que vendem comida para viagem. Implementamos, então, uma abordagem de apoio social com base em princípios de aprendizado observacional, envolvendo os pares na entrega da intervenção, porque os pares têm o potencial de servirem como modelos, exemplos para mudança comportamental. No nosso projeto, os pares eram os líderes, news leaders. Treinamos 30 líderes jovens que eram alunos de ensino médio, tinham entre 18 e 22 anos de idade, para entregarem essa intervenção para as crianças que participaram das atividades nesse centro recreativo. Houve mais de 12 programas de treinamento que incluíam atividades de desenvolvimento de equipe, de habilidades de liderança e oportunidade de praticar o currículo de intervenção para educação nutricional. Os líderes jovens foram uma parte muito importante dessa intervenção multinível, pois eles eram a cara do programa e apareciam em todo o material de comunicação e divulgação, como panfletos, posters, colocados tanto nas mercearias quanto nas lojinhas de esquina, e eles serviam de porta-vozes nas nossas mídias sociais. E eles também passavam em cada centro recreativo ou sentavam nas lojinhas dando tira-gostos para as amostras, para eles experimentarem essas comidas mais saudáveis. Eles queriam a educação nutricional com crianças nesses centros recreacionais. Tudo começou com uma breve introdução, um tópico sobre nutrição, seguido por atividades, jogos, brincadeiras e sessões de culinária para reforçar a mensagem e fornecer oportunidades de aprendizado observacional. Concluímos com uma amostra sendo fornecida a todos os grupos. E, por fim, todas as crianças receberam um brinde relacionado ao tópico ou ao alimento que estava sendo promovido. Quando promovemos água, por exemplo, como melhor forma de se hidratar, todos viam a garrafinha d'água com o logo, nosso logotipo. Olhem lá, como nessa foto. Também usamos as mídias sociais para integrar a intervenção em diferentes níveis. Estávamos no Facebook, no Instagram e num programa também de SMS que reforçava mensagens de intervenção e fazia posts diários sobre a intervenção. Reconhecer que há múltiplos fatores nesse modelo que influenciam nossa ingestão, avaliamos, então, essa intervenção de prevenção multinível de crianças sobrepeso e obesidade, estabelecendo a hipótese de que há estratégias que dão apoio tanto à oferta quanto à demanda para a comida saudável. Implementada em diferentes níveis do sistema alimentar, melhoraria, então, a compra e a ingestão também de alimentos mais saudáveis entre crianças. Esse foi um estudo randomizado controlado implementado nessas comunidades desfavorecidas da cidade de Baltimore. A randomização ocorreu no nível do bairro, com os centros recreativos servindo de núcleo de cada bairro. Eles eram elegíveis
para estarem na intervenção se estivessem num bairro mais pobre, predominantemente de afro-americanos, com baixo acesso à comida saudável. 30 bairros foram escolhidos, randomizados, para as intervenções em vermelho e controle em verde. Avaliamos, então, a ingestão nutricional usando o questionário Block Kids FFQ e acompanhamos a intervenção ao longo de 6 a 12 meses, implementando snacks de baixo teor de gordura e açúcar e com alto teor de fibra. Usamos também o sistema de triagem do Instituto Nacional do Câncer e na linha base, assim como também no acompanhamento. Agora eu vou mostrar os resultados dessa análise multinível sobre compra e nutrição entre adolescentes. Observamos o impacto positivo da intervenção nos adolescentes e em seus hábitos de compra. Como resultado, houve mais compra de comida mais variada ao longo do tempo do que as crianças na comunidade de controle. Nas crianças mais velhas que viviam nas comunidades de intervenção, houve diminuição de quilocalorias ingeridas de snacks adoçados em mais 3%. Uma diminuição de 3,5% de quilocalorias de lanches adoçados se traduz em menos 2 chocolates ou menos 2 pacotinhos de biscoito, como podem ver aqui, por semana. Esses são os mais comumente comprados por adolescentes nessas mercearias ou lojinhas próximas aos colégios. Pensem no que isso quer dizer no nível populacional. Esse é um gráfico que nos mostra o índice de comida saudável ao longo da vida de americanos. A qualidade nutricional é avaliada por um índice que vai de 0 a 100, mostrando a porcentagem de aderência às diretrizes nutricionais. Sabemos que adolescentes têm a pior qualidade nutricional do país e que lanches adoçados, balas, têm muito teor de açúcar, o que contribui para um índice alimentar mais baixo. Assim, esforços multinível para melhorar esse ambiente alimentar pode melhorar tanto o lado da oferta quanto da demanda de comida saudável e mudar a média de score de índice alimentar entre adolescentes em 2 pontos. Embora o alvo tenham sido as crianças, houve a hipótese também de que os cuidadores teriam melhorado seus comportamentos alimentares também, pois eles também foram expostos a alguns dos componentes da intervenção, principalmente em mídias sociais. Não encontramos um impacto na compra de alimentos entre adultos, mas observamos uma mudança marginal no consumo de frutas por dia. Também examinamos a correlação entre estar exposto à intervenção e o consumo. Observamos isso, observamos que os cuidadores estavam mais expostos e quando isso acontecia, quer dizer, eles estavam seguindo nossa página do Instagram, Facebook, ou eram expostos a mais posts. Estes teriam uma maior probabilidade de ingerirem esses alimentos saudáveis do que aqueles que tinham baixa exposição à intervenção. Portanto, para resumir, melhorar o ambiente alimentar junto com a educação nutricional foi eficaz, melhorou a dieta das crianças. E a educação nutricional é importante, mas não é o suficiente para mudar esses comportamentos. Só saber o que e como se alimentar bem não se traduz necessariamente em mudança comportamental. Precisamos criar um ambiente de apoio que promova opções mais saudáveis para que os consumidores possam tomar decisões informadas sobre aquilo que querem comprar. Intervenções que melhorem o lado da oferta quanto da demanda são complementares e devem ser implementadas em sinergia. O suporte social dos pares é uma abordagem promissora para entregar a educação nutricional para crianças nessas intervenções de mudança de hábitos alimentares. O segundo estudo que mostrarei hoje é o meu trabalho em andamento para a identificação de soluções e informar políticas públicas para promover alimentação saudável entre famílias de baixa renda
Nós sabemos que os indivíduos consomem mais de 60% das calorias diárias na residência e que alimentos e bebidas de supermercados são responsáveis pela maior parte da compra do que é ingerido. Compra em supermercados é uma parte importante do nosso sistema alimentar, principalmente durante a pandemia. Compra online em supermercados aborda várias barreiras impostas por desertos alimentares, levando a comida a essas famílias. Porém, há outras barreiras. Muitas lojas exigem o uso de um cartão de crédito para a entrega na residência. E o custo adicional de entrega é significativo para aqueles que têm pouca renda, diminuindo o acesso à comida saudável. O Programa de Assistência Nutricional Suplementar, conhecido como SNAP, fornece benefícios nutricionais para suplementar o orçamento alimentar de famílias necessitadas para poderem, então, chegarem à autossuficiência. Esse programa é semelhante ao Bolsa Família brasileiro, de algumas formas, porque é um programa baseado em elegibilidade, baseada na renda familiar, mas a diferença do Bolsa Família, o SNAP, só pode ser focado em compra em supermercados e para bebidas. A pessoa recebe um EBT, um cartão como esse aqui, onde os benefícios são carregados por mês. Eles só podem usar esse cartão em lojas de varejo autorizadas. O SNAP também tem um componente educacional. Tem um SNAP ED, que é um componente nutricional, ensinando as pessoas como comprar, como cozinhar alimentos saudáveis. Para fornecer às famílias de baixa renda uma oportunidade mais equitativa de ter acesso a comidas saudáveis, o FDA e o Departamento da Agricultura americano está agora fazendo parceria com lojas de varejo para permitir o uso dos benefícios SNAP em compras online. A política exige que as lojas de varejo só permitam que os benefícios sejam usados em supermercados autorizados e não cobrindo taxas ou outros associados aos serviços online. Esse projeto piloto do SDA incluiu 8 estados inicialmente e 3 lojas de varejo em cada, em Maryland, Amazon, Walmart e ShopRite. Foram os que participaram do projeto piloto. Como resposta à pandemia da Covid-19, o projeto piloto se expandiu rapidamente para cobrir mais 48 estados e muitos mais varejos pelo país. Agora, eu gostaria de mostrar muito rapidamente como funciona o SNAP para compra online. Usando como exemplo a Amazon.com. Após colocar um número válido do SNAP ED na conta da Amazon, o consumidor encontra produtos elegíveis para compra com o SNAP. Estaria escrito SNAP EBT Eligible. E no carrinho de compras, eles verão o quanto da compra é elegível para SNAP e quanto tem para entrega gratuita. Se eles só entregam acima de $35, por exemplo, esse é o caso, mas a política de entrega muda, dependendo das lojas de varejo, a propósito. No ano passado, recebemos financiamento para examinar barreiras na percepção por parte das famílias de baixa renda que usam SNAP sobre a compra online. É baseado no comportamento de compra para explicar às famílias como funciona a compra online. Estamos avaliando também múltiplos fatores que afetam as decisões de compra no ambiente online, como, por exemplo, marketing, escolha do alimento, entrega e pagamento. Avaliamos 310 famílias de baixa renda com crianças pequenas que recebiam SNAP ou eram elegíveis, porém não envolvidas no programa. Dados para esse estudo foram coletados entre novembro de 2020 e março de 2021, através de pesquisas online e entrevistas no estado de Maryland. A maior parte das compradoras eram mulheres, entre 30 e 39 anos de idade, que tinham recebido o SNAP nos últimos 12 meses. No momento do estudo, havia 10 cadeias de lojas que
vendiam online na cadeia SNAP. 85% dos pesquisados viviam na área urbana, 67% diziam que usavam entrega na residência, compra online. E 85% diziam que tinham a opção de retirar as compras numa loja ou ponto de venda próximo da sua residência. Estamos vendo que a maior parte das famílias de baixa renda em Maryland já estão usando a compra online. E mais de 81% que usam o SNAP já usou o benefício SNAP para fazer compras online. Compras no supermercado online. Entre os participantes que diziam que já tinham feito compras online, 45% diziam que compravam quase tudo ou todas as suas compras online. E outros estão aumentando o nível de compras em comparação com aqueles presenciais. As famílias estão fazendo compras online porque economiza tempo, é conveniente e é mais fácil saber o que você precisa quando está em casa. Foi isso que um pai entrevistado disse, ou melhor, uma mãe entrevistada. Ela diz: eu gosto por causa das crianças, do corona, levar crianças à loja, ficar caminhando para cima e para baixo nos corredores. Eu esqueço o que eu tenho que comprar quando eu estou na loja. Quando eu estou em casa, eu já sei o que eu preciso, eu clico e compro. Entretanto, as famílias não confiam em outros escolhendo a sua comida, se preocupam com a escolha dos alimentos, principalmente in natura, e acham que que é mais caro comprar online, ou por causa das taxas, ou porque não conseguem usar os cupons e tickets. Foi isso o que disseram, refletindo essa forma de pensar. Os compradores pegam as frutas que ninguém quer e depois eles baixam o preço depois de eu comprar. Então, eu tenho que comprar o preço cheio, e quando eu sei que uns minutos depois entra em liquidação. Tem mais 5 minutos, ok? Só avisando. Também pedimos que as famílias compartilhem seus carrinhos de compra. E aqui estão o exemplo de o que e quanto compram e o quanto gastam. Como uma análise preliminar, encontramos muitos itens pré-armazenados, alimentos in natura raramente eram vistos, às vezes um tomate, um alface apenas. Portanto, o programa online SNAP pode mudar a forma como definimos os desertos alimentares, facilitando a compra online para aqueles que vivem longe de supermercados, que não têm um veículo ou que têm crianças muito pequenas. Barreiras adicionais têm que ser resolvidas para promover acesso equitativo à comida saudável, como, por exemplo, não pagar taxas, entrega gratuita ou permitir outro tipo de compra e pagamento. Há consequências não pretendidas. As famílias podem comprar, talvez, alimentos altos em açúcar e gordura. As revisões da política atual, junto com a programação educacional entregue pelo SNAP talvez seja necessário para garantir que as famílias beneficiadas pelo programa SNAP poderão usar essas práticas para a compra de comida mais saudável online também. Sabemos, com base no nosso trabalho, que os consumidores de baixa renda não compram alimento in natura devido ao custo e preocupações de escolha da qualidade. Nesse trabalho de formação, falamos de que os programas têm que lidar com disparidades na qualidade entre as populações. Por exemplo, eu quero explorar se uma estratégia econômica como o nudging no ambiente online daria maior apoio à decisão de compra. Muitos participantes falaram também que não confiam que outras pessoas escolham suas frutas e legumes. Então, é importante garantir que os compradores nas lojas saibam como escolher frutas, verduras e legumes frescos. E também a implementação de estratégias de preço para a entrega gratuita e para oferecer descontos, melhorando essa compra. Estou buscando colaboradores na América do Sul, principalmente o Brasil, para podermos estabelecer essas estratégias inovadoras, promovendo a compra de alimentos saudáveis e seu consumo entre comunidades de baixa renda. Como podemos ajudar, por exemplo, os beneficiários do Bolsa Família a comprarem
comida mais saudável, alimento in natura, para melhorar a segurança alimentar, sem gastar muito, aumentando a divulgação e estratégias de compra. Como podemos traduzir aquilo que aprendemos com as intervenções, com os estudos aplicados em outros contextos na América Latina, aqui no Brasil? Portanto, agora estou fazendo parceria com pesquisadores de Kentucky, na Carolina do Norte. Estamos testando como compradores de baixa renda podem complementar o carrinho saudável, aumentando a qualidade da dieta e diminuindo a insegurança alimentar. Estamos coletando mais dados e depois estou ansiosa por compartilhar com todos esses resultados. Eu já vou terminar, ok? Eu só queria agradecer a todos os meus colegas e colaboradores e estou ansiosa por criar novas parcerias na América Latina. Perguntas? Ficarei feliz em respondê-las aqui ou através do meu e-mail. Muitíssimo obrigada. Nós que agradecemos, doutora Trude. Com estratégias diferentes no ambiente comunitário, na política, com uma metodologia tão interessante e robusta, com ações que abrangem desde a educação até a sinergia com os ambientes e com as políticas, com tanta riqueza de detalhes. Foi inspirador. Para a gente dar continuidade, eu, por fim, cumprimento e convido a doutora Tereza Chamar-Levy, que é nutricionista, é diretora do Centro de Pesquisa em Avaliação e Pesquisas do Instituto Nacional de Saúde Pública do México. Foi coordenadora do ENSANUT, que é um importante inquérito nacional de saúde e nutrição no México, e hoje poderá compartilhar conosco a sua experiência com avaliação e intervenção alimentar em escolas do México. Muito obrigada. Neste momento, passo a palavra para a pesquisadora. Muchas gracias por la invitación a presentar la información de México. Agradezco mucho la invitación a esta panel sesión de estudios de intervención en ambientes alimentarios. Y yo les voy a platicar lo que hemos hecho en México, pero más a nivel global, no tanto en estudios puntuales, sino cómo ha estado la política pública para el cambio del ambiente alimentario en nuestro país, que es un trabajo muy arduo y todavía nos falta mucho por hacer. Les presentaré brevemente para que vean todo lo que ya tenemos avanzado. El estado de nutrición y de alimentación de los niños escolares a nivel nacional, que esto es una cuestión de monitoreo permanente que tenemos en México. ¿Qué factores han promovido la obesidad en el entorno escolar? ¿Cuáles han sido los resultados de la regulación del entorno escolar en administraciones de gobierno previas? Basta mencionarles que esta nueva administración inicia en el año 2018 y, bueno, se cruzó la pandemia de COVID-19 y qué podemos y qué hemos avanzado y qué acciones están dirigidas a modificar el entorno escolar y algunas recomendaciones de las cuales ya bastantes se han implementado. Bueno, rápidamente, y aquí les quiero decir que nuestro termómetro es el monitoreo del estado de nutrición de toda la población mexicana a través de las encuestas nacionales de salud y nutrición. Aquí les presento la información de las ENSANUTS, que son estas encuestas, las cuales se llevan con una periodicidad de cada 6 años, pero a partir del 2020, en plena pandemia, la estamos llevando cada año. Llevamos 2020 en el COVID, ahora estamos llevando la 2021, estamos todavía en campo, y así la llevaremos de manera continua, como se llevan las NHANES en los Estados Unidos. Lo que ustedes pueden ver en esta gráfica es cómo desde el año de 1999 hasta el momento actual, a través de 5 encuestas nacionales de salud y nutrición, la prevalencia
de sobrepeso y obesidad en los niños de 5 a 12 años de edad, a 11 años de edad, ha ido en crecimiento y ya tenemos que cerca de 1 de cada 4 niños en edad escolar padecen sobrepeso y obesidad. Aquí está mostrado por sexo, en donde si ustedes lo ven solo para el año del 2020 con la ENSANUD COVID, vemos que la prevalencia es mayor en los hombres de zonas urbanas que en los hombres de zonas rurales, con diferencias estadísticamente significativas que en las mujeres. Sí vemos este mismo panorama, pero en la población de 12 a 19 años de edad, la ENSANUD nos muestra cómo creció la obesidad en este grupo de edad en tan solo 2 años de monitoreo, en cerca de 5 puntos porcentuales, alcanzando a cerca del 44% de nuestros adolescentes, y tan solo para el año 2020 vemos cómo la prevalencia también creció en los hombres adolescentes, sobre todo en los hombres del medio urbano. Estudios puntuales para entender el panorama de la obesidad en México en niños de 11 a 19 años de edad nos muestran que los indicadores de síndrome metabólico por categoría de índice de masa corporal es mayor en aquellos que presentan obesidad. Aquí vemos que niños con obesidad tienen mayores indicadores de glucosa, de insulina, triglicéridos y de HDL, High Density Lipoproteins. En cuanto al consumo de alimentos de los escolares al nivel nacional, y aquí quiero llamar su atención tan solo en la columna azul, que es donde les mostraré los datos de los escolares, vemos cómo los alimentos que deberían de consumir se consumen en proporciones muy bajas, como las leguminosas, que son los frijoles que en México deberían de ser de alto consumo, y su consumo es muy bajo, y las frutas y verduras. Sin embargo, en el extremo de la gráfica les muestro lo que nosotros hemos denominado calorías discrecionales, que contribuyen a la dieta entre el 25 y el 30%, que deberían de disminuirse su consumo en un 300%, en donde están las bebidas azucaradas y alimentos densos en energía, como lo son los pastelillos, las papitas y todas las frituras. Por otra parte, nos dimos a la tarea de hacer un ejercicio de cómo está la ingesta total per cápita de azúcar propia de los alimentos, que es el azúcar intrínseca, y la que le agregan los niños en los alimentos, que pueden ser en una bebida o en un postre, cuánto azúcar le agregan, y vemos de tal forma en el color verde la propia de los alimentos, y estas son las calorías por día que proporcionan a la dieta. Sin embargo, vemos que lo que le añaden es casi el doble, está en la barra azul, de tal forma que en los grupos de los niños de 1 a 4 años de edad hasta los adolescentes, su contribución a la dieta de estas calorías, nada más de azúcares, es de más de 300 calorías, y en los adolescentes alcanza a más de 400 calorías. Es decir, los mexicanos, los niños mexicanos consumen grandes cantidades de azúcares añadidos en la dieta, lo que está poniendo en riesgo su salud. Si recordamos que la OMS recomienda que un consumo de menos del 10% del total de la energía a la dieta, y que tendría beneficios adicionales si fuera menos del 5%, encontramos que entre el 58%, que es lo que es en los escolares, y hasta el 85% en los adolescentes, consume más del 10% del total de la energía de azúcares añadidos. Y en este sentido les quiero mencionar que las bebidas azucaradas están proporcionando la principal fuente de azúcares adicionales a la dieta en un 70.3%. Los factores promotores de la obesidad en el entorno escolar son los siguientes. En México, las escuelas públicas asisten a estas escuelas en alrededor de 4
horas y media a 5 horas a estudiar los niños. La mayor parte de nuestros niños desayunan en la casa. Una cuarta parte de los niños desayunan en la escuela. Ya habiendo desayunado en la casa, hacen su principal comida en la casa y por lo tanto lo deseable es el consumo de una colación o una ración escolar ligera en la escuela. Documentamos en nuestro estudio que tienen 5 oportunidades para comer durante el periodo escolar. Imagínense que de 4 horas y media a 5 horas tienen 5 oportunidades para comer. También hay una alta disponibilidad de alimentos y bebidas con alta densidad energética y contenido de azúcares y grasas. Los refrescos y estas bebidas azucaradas están disponibles, los jugos, néctares en México es muy común, y hay una disponibilidad limitada de frutas y verduras. Aquí ustedes pueden ver en estas fotos, esta es la disponibilidad en lo que son los bares escolares, cantinas escolares, en México le llamamos cooperativas escolares. El consumo de energía en las escuelas durante el periodo escolar tiene un promedio de 560 kilocalorías per cápita, que representa el 35% de la recomendación diaria. Y durante el recreo o el descanso, no sé cómo se le llama en otros países, es de 433 kilocalorías, que representa el 27% de la ingestión recomendada. Otro factor es las oportunidades limitadas para la realización de actividad física, que es de alrededor de 12 minutos por día. En la currícula escolar no cubren las recomendaciones, es de 9 a 10 minutos por sesión. Hay limitados recursos e infraestructura para la realización de actividad física. Les prohíben correr durante el recreo y este recreo se dedica para comer alimentos. Por otra parte, 1 de cada 3 escuelas cuenta con bebederos con agua pura para el consumo humano y la relación de niños bebedero funcional en las escuelas es de 90 niños por cada bebedero. Tan solo el 12.2% de las escuelas cuentan con al menos un garrafón de agua en las áreas comunes y el 17% de los garrafones no funcionaban en el momento de la observación. Por otra parte, otro de nuestros estudios, en una muestra aleatoria de 60 escuelas primarias en 2 ciudades de la República Mexicana, hicimos georreferenciación en un diámetro de 60 metros para ver los puestos o lugares donde podrían los niños acceder fuera de la escuela a comida preparada y la publicidad de alimentos. Aquí lo vemos en estos 100 metros. Ahorita vamos a ver qué es lo que encontramos y tenemos que cuentan con alrededor de 6 puestos, tiendas o establecimientos en alrededor de un diámetro de 100 metros. Por otra parte, la publicidad de alimentos también en este diámetro era muy grande. Teníamos que, independientemente de que las escuelas pertenecieran al sistema público o privado, el 50%, o sea, 1 de cada 2 escuelas, tenían publicidad de bebidas azucaradas y en menores proporciones, aunque existía, de pasteles, chocolates, dulces o productos lácteos en los cuales se les adiciona azúcar, botanas saladas, poco de agua. Y vemos que en las escuelas públicas el promedio de anuncios era de 6.5 y el promedio de publicidad en escuelas privadas de 2.4. ¿Qué acciones hemos aprendido e iniciamos a partir del 2018 para modificar el entorno escolar? Aquí les quiero decir que se llevaron a cabo los lineamientos ya por ley para la venta y distribución de alimentos dentro de las escuelas. La muestra basal mostró una alta disponibilidad de estos alimentos y ya en la etapa 3 de los alimentos, de los lineamientos, perdón, para el 2014, se presentó que había un 56% de
presencia de galletas, pastelillos y confites aún y cuando habían entrado los lineamientos. Todavía existían bebidas azucaradas, preparaciones no fritas en un 10.7%, un 3.1% tan solo tenía agua simple potable en su venta y un 3.1% frutas y verduras. No más del 17% de los productos podrían clasificarse como saludables, aún con la implementación de los lineamientos. Había una alta venta de bebidas azucaradas y con edulcorantes artificiales en los establecimientos de consumo escolar. Vemos que bebidas azucaradas en una de cada 5 escuelas, pero en más del 80% había bebidas light y otras bebidas como jugos adicionadas con azúcares. Esto es un gráfico que nos apoyó una ONG, El Poder del Consumidor, que lo conocen muchos de ustedes, en donde se marcan los lineamientos para la venta de consumo de alimentos en las escuelas, en donde no está permitido las bebidas azucaradas, de lunes a jueves, frutas, verduras, oleaginosas, leguminosas secas, agua natural gratuita y a libre demanda, y los viernes permitidos algunos de estos alimentos, yogurt con azúcar, jugos con azúcar, alimentos líquidos con soya, galletas, pastelillos, botanas saladas, una vez a la semana, en lo cual hemos luchado porque desaparezca este día de la semana para venta libre de alimentos. También vimos el desayuno y refrigerio en los escolares y en esta evaluación lo que mostramos es que el 87% de los niños informaron desayunar o comer antes de acudir a la escuela. El 14% era beneficiario de los desayunos del programa escolar y de esto el 85% ya habían desayunado en casa. El 66% de los niños lleva refrigerios desde su hogar. El 73% lleva dinero para comprar en estas cooperativas y el 41.1% de los niños lleva refrigerio de su hogar y dinero para comprar, o sea, los dos. Y cerca del 20% incluyen su refrigerio verduras y tan solo el 28%, más de 3 días a la semana, incluye frutas. Y el 50% de los niños incluyen su refrigerio que lleva desde casa alguna bebida azucarada. En cuanto a la actividad física, los niños nos informaron ya en la evaluación de los lineamientos que tenían 15 minutos o menos de actividad física, la mitad de los niños. 1 de cada 5 niños de 16 a 30 minutos y menos del 10% más de 30 minutos diarios. El 92% de los niños informaron solo realizar una sesión de actividad física por día. El 52% de los niños tener una clase semanal de actividad física. Vean, una sola clase de actividad física y el 54% por niños reportaron haber tenido una clase de educación física la semana anterior a la entrevista. Los desayunos escolares, de acuerdo a los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2012, refirieron que el 85%, el 86% que les mostré previamente, refirieron desayunar en casa. El 8% de los niños en edad escolar refirió consumir algún alimento antes del desayuno. La calidad del desayuno que consumieron en la casa era en alrededor del 60% moderadamente adecuado o adecuado. Y del 94% de los niños que recibían desayuno escolar, el 75% de los niños ya refirieron de estos haber desayunado en casa. Y aquí les muestro los desayunos escolares, su calidad nutricional en cuanto a diferentes nutrimentos, el desayuno escolar caliente, frío o la ración vespertina. Con base en ello, formulamos recomendaciones que hemos estado realizando
aunque se cruzó el COVID. Si los niños acuden de 4 a 5 horas a la escuela, ¿es necesario el desayuno y la colación durante el recreo? Bajo la base de que ya desayunaron en casa, la mayoría de los niños, recomendamos focalizar hacia los niños más vulnerables, los cuales no desayunan en casa, y buscar estrategias que privilegien alimentos naturales como frutas y verduras de producción local, de cadena corta, que se privilegien agricultores locales. En lo posible, aprovechar la preparación de los alimentos calientes para involucrar a los niños en la preparación y su consumo. La prevención de la obesidad debe incluir la escuela, el hogar y la comunidad y tener a los niños como eje. Lo vi y lo escuché en las dos presentaciones previas. El niño es el eje de acción. Aquí les quiero mencionar cuál es el ambiente tóxico en los supermercados en México. Vean este ambiente. Y les regalan algunos juguetitos para que llamar su atención y se compren. Además de imágenes de superhéroes para que los niños se acerquen a comprar estas son las estrategias de publicidad dirigidas a los niños. Entonces requerimos medidas dentro y fuera de la escuela. La prevención de la obesidad debe ser en edades tempranas de la vida. Los entornos alimentarios saludables, los espacios recreativos seguros y educación alimentaria en la escuela son prioritarios. La regulación de la promoción y publicidad de alimentos y bebidas debe estar presente en todo momento. El etiquetado frontal, que nos costó muchísimo trabajo, ya existe en alimentos y bebidas de acuerdo a recomendaciones de expertos. Mantener y fortalecer las medidas fiscales. En México existe el impuesto a las bebidas azucaradas y alimentos chatarra, los junk foods. El promover la actividad física en el transporte, el trabajo y la recreación. Acciones de atención primaria a la salud. El aumentar la detección y mejorar la calidad de la atención al niño con obesidad. Cambios en el comportamiento individual, como el plan de comunicación para el cambio de comportamientos relacionados con el sobrepeso y la obesidad, basados en la evidencia y con enfoque del curso de vida, desde que la mujer está embarazada hasta las etapas posteriores de la vida y que tenga un alcance nacional. Tenemos que establecer criterios sobre alimentos y preparaciones permitidas en la escuela y que tengan permanencia. Esto empezó en 2012 y ha sido laxo. Estamos luchando por ello. Dotar a las escuelas de suficiente presupuesto para el mantenimiento de las instalaciones. Ustedes vieron que no contamos con bebederos de agua pura. El diseminar el objetivo de la regulación en la venta de alimentos y bebidas y los criterios nutricionales al total de la comunidad escolar y también a los padres para que ellos entiendan estos cambios. El fomentar la participación activa y comprometida de toda la autoridad educativa de salud junto con los consejos escolares. Capacitar a los responsables de la implementación de la vigilancia y monitoreo del cumplimiento de los lineamientos de venta de alimentos y bebidas, eliminar alimentos y bebidas no saludables que están y siguieron permitidos los viernes e incluir mecanismos de rendición de cuentas y sanciones por incumplimiento y empoderar a los padres. Estamos en la aplicación de los criterios nutricionales para la venta de productos alrededor de las escuelas. Y aquí les digo, es una envidia cuando escuché las dos presentaciones previas porque fuera de la escuela no hay legislación. Nos ha costado mucho trabajar con las autoridades fuera de las escuelas. El desarrollar un sistema de compra de frutas y verduras locales para abastecer a las escuelas, en eso estamos. El estandarizar procesos, crear manuales de capacitación, operación y monitorear servicios de alimentación en las escuelas de tiempo completo, ofertar cursos y talleres atractivos para los niños sobre cocina saludable y buscar estrategias tecnológicas como las aplicaciones, las apps que vimos en presentaciones previas,
fortalecer contenidos educativos sobre hábitos alimentarios y saludables y de actividad física, el monitorear el peso adecuado, que de alguna manera lo hacemos con las encuestas nacionales de salud y nutrición, el garantizar la existencia y mantenimiento de bebederos o disposición de agua potable gratuita, buscar estrategias efectivas e incrementar la actividad física dentro y fuera de la escuela, y la inclusión de una unidad didáctica de vida saludable en la currícula escolar, que en la pandemia trabajamos en ello y ya está incluida en los libros de texto. En México se ha regresado de manera presencial a las escuelas hace un mes y ya estamos en el trabajo de estas acciones con un grupo interinstitucional. Muchas gracias por su atención y estoy abierta a sus comentarios. Thank you, Dr. Teresa. A transição alimentar ela tem acontecido de forma muito específica no México. E assim a experiência, os estudos Obrigada, doutora Teresa. têm sido muito valiosas para os demais países da América Latina. Muito obrigada por compartilhar conosco. Primeiramente, eu queria agradecer profundamente, em nome da comissão organizadora, a disponibilidade de vocês estarem aqui conosco. Tivemos vários elogios no chat, no qual eu me somo, mas para que a gente tenha esse tempo final, para a gente conversar mais, a gente podia fazer agora rodadas de blocos de perguntas. Um minuto, acho que a Mariana travou. Vamos esperar a conexão dela se estabelecer. Mariana? Mariana. Everybody's here. Sim, está todo mundo aqui. Só um minutinho que a gente já vai estabelecer a conexão dela. Sorry, it was my connection. I'm back. Are you listening to me? Já voltei. Estão me ouvindo? Bom, mas vamos lá. Continuando a pergunta. Gostaria que comentassem um pouco mais sobre os desafios e lições aprendidas em relação aos aspectos metodológicos e operacionais dos estudos apresentados. No mesmo sentido, se pudessem falar dos desafios encontrados na implementação e avaliação das intervenções, tanto de grande como pequena escala. E, por fim, também relacionado, como conduzir esses estudos de intervenção em período pandêmico e pós-pandêmico. E no que tange ao ambiente alimentar digital, pois sabemos que muitas foram as mudanças no ambiente alimentar durante esse período. Bom, então, o membro da mesa aqui pode ficar à vontade para começar o nosso debate. Well, I could start and then maybe... Posso começar e talvez falar um pouco sobre alguns desafios enfrentados durante alguns dessas intervenções nas lojas de viagem e mercearias pequenas também, e outros em multinível também. Um dos grandes desafios trabalhando com pequenas mercearias ou restaurantes de viagem é que as motivações diferem muito grandemente da saúde pública. Então, nossa motivação é saúde, estilo de vida saudável, atividade física, dieta saudável. A motivação da maioria dos donos de mercearias e pequenos restaurantes é lucratividade, ganhar dinheiro, e saúde pública talvez seja bem abaixo na lista de prioridades. Então, isso é um enorme desafio. E uma das coisas que devemos fazer para tratar esse desafio é achar maneira de tornar o trabalho que nós fazemos lucrativo e, pelo menos, sustentável do ponto de vista
dos donos das pequenas mercearias ou dos restaurantes de comida para viagem. Então, você não tem que ser tão seletivo em termos de, por exemplo, escolher os alimentos que você quer, pedir que coloquem não alimentos que serão saudáveis, mas que dão prejuízo. Tem que identificar e promover aqueles alimentos específicos ou receitas, quaisquer que sejam, que permanecem lucrativos para as lojas, senão vão manter no estoque, simplesmente, ponto. E só que eu posso dizer, e deixo a Ângela falar, e vamos de ping-pong. Então, com certeza, concordo com o Joel, eu acho que um grande desafio é de engajar e recrutar donos de mercearias e membros da comunidade. Temos que ter relações fortes nas comunidades antes de implementar uma intervenção, principalmente em grande escala. O projeto que eu apresentei foi resultado de trabalho do Dr. Gittelson em Baltimore, e depois fizemos essa intervenção grande. A relacionamento é chave. A mesma coisa vale com donos de mercearias, recrutando centros comunitários ou mesmo escolas para participar na intervenção. Tem que ter o currículo, já tem, é difícil pedir que gastem mais tempo para mais algum componente. A confiança nos pesquisadores, às vezes, é uma barreira, falta de confiança para adotar a intervenção. Estou falando sobre a avaliação. Quando recrutamos as famílias para participarem na avaliação, nem todo mundo quer gastar tempo e participar do estudo, principalmente o segmento posterior. Ao longo de muitos anos, há um desafio de achar as pessoas novamente, e quando trabalhamos com populações de baixa renda, é mais difícil ainda, porque mudam para outro endereço, o telefone é desligado, muda o número do telefone. Realmente tivemos que bater em muitas portas para poder conseguir a amostra, os segmentos da amostra, para poder fazer a avaliação nessa população. Puedo contribuir desde el punto de vista de México. Yo les quiero decir que en México hay múltiples estudios. Les puedo hablar de más de 50, 70 estudios a nivel local. Lo que yo les mostré es más en la política nacional, cómo se está cambiando los entornos. Y es un gran reto. Yo los envidio que puedan siquiera, yo trataría de aquí alrededor de 1 kilómetro, ver cuántos Oxxos o 7-Eleven, que son tiendas de conveniencia, hay. Les puedo mencionar que en 5 cuadras hay 7. Y para poder negociar con ellos no hay manera porque pertenecen a la Coca-Cola. Entonces, y nada más de esos. Y negociar con los demás es muy, muy difícil. Pero lo que hemos aprendido desde la academia es que un paso a la vez. Y no lo hacemos solo. Lo hacemos junto con la sociedad civil y con varios actores. El gobierno tiene que ser nuestro aliado, porque si no es nuestro aliado no va a haber cambio. Les puedo mencionar que cuando se iniciaron los lineamientos, logramos que avanzaran, hay cambio de gobierno y ya no hay permanencia. Entonces, tiene que quedar en la ley para que haya permanencia. Para que la venta de alimentos ya no empiecen a volver a meter los alimentos. Nos costó muchísimo material y esfuerzos, capacitación. Cuando hay cambio de gobierno se acaba. Entonces, tiene que quedar en la ley. Un ejemplo que quiero ponerles, que para México ha sido muy exitoso y que seguramente lo conocen, creo que Ángela lo conoce bien, es cuando trabajamos con el poder del consumidor, una AC, una organización civil, cuando se empezó a implementar lo del impuesto al refresco, había mucho conflicto de intereses. Y en este sentido, había demandas y muchas cuestiones. Se empezó a hablar con la población y a hacer estrategias de difusión que llegara a la población. Entonces, ustedes iban en la calle, en las vías de tránsito, y encontraban letreros enormes donde decía,
¿Le darías 7 cucharadas de azúcar a tu hijo? Con 7 cucharadas de azúcar. No, entonces, ¿por qué le das un refresco? Y eso penetró en la población de una manera terrible. Entonces, es una cosa a la vez. Posteriormente fuimos con lo del etiquetado. No saben qué lucha. Ahora, el etiquetado tenemos que volverlo concientizado por la población, empoderado por la población. Ya lo logramos, ya están los octágonos, y entre más octágonos es menos saludable. No saben cuántas demandas. Seguimos con ello, pero trabajamos todos juntos. Ahora estamos en las escuelas trabajando con la Secretaría de Agricultura, pero es paso a paso. Thank you very much. Temos mais algumas perguntas nesse sentido, mas que eu acredito que parcialmente, pelo menos, já foram complementadas. Então, eu vou ler outras 2 perguntas interessantes nesse sentido, e aí a gente faz um bloco agora também de perguntas específicas para cada membro da mesa. Bom, vamos lá. Essa em inglês. Have you found any challenges when planning the study? Encontraram desafios no estudo devido a baixo relato de estudos anteriores. Talvez tenham avaliado quando delinearam o seu estudo. O envolvimento da comunidade no processo de implementação das intervenções, que a Ângela já abordou um pouco aqui para a gente. Bom, e aí para a gente fechar essa rodada, algumas perguntas específicas para cada pesquisador. Para Dr. Jill e Ângela, for both of them. Então, vamos lá. A literatura de ambiente alimentar mostra que nos países ricos se considera o supermercado como fonte de alimentos saudáveis, mas esse perfil varia segundo o contexto, como mostrado em Baltimore, e foi explorado o perfil não saudável das small stores, por exemplo. Qual a visão dos pesquisadores sobre isso? Quais tipos de loja as políticas públicas devem incentivar o acesso a alimentos saudáveis e focar, considerando o cenário que estudaram? Nesse mesmo sentido, ainda para os mesmos pesquisadores, qual a proporção a ser adotada nos estudos de intervenção que realizaram para aumentar a oferta de compra de alimentos saudáveis em proporção aos alimentos não saudáveis já existentes no local? Isso depende do tipo de local como intervenção? E, para a doutora Teresa, em que medida a realidade das escolas públicas e privadas do México são diferentes em relação ao ambiente alimentar e também em seu entorno? E as regulações, como a apresentada de 2014, abrangem também as escolas privadas? Como as escolas privadas reagiram a essa regulamentação? So this is a really Então, interesting. é uma série interessantíssima de perguntas. Eu vou começar a responder, espero que as outras 2 vão poder complementar. Então, eu começo dizendo, você tem razão, só porque é um supermercado não significa que seja uma loja saudável. De fato, supermercados tipicamente vendem uma ampla gama de alimentos, inclusive muitos itens saudáveis e muitos menos saudáveis, de fato, alta proporção, talvez, de itens não saudáveis. Então, colocar o supermercado numa comunidade não garante de nenhuma maneira que, de repente, a qualidade da dieta vá melhorar, as pessoas vão perder peso, não haverá doenças crônicas. Não vale, e de fato é algo que foi estudado em vários experimentos naturalistas, onde examinaram o que acontece com um supermercado novo quando foi colocado na comunidade e chocou ou decepcionou que não viram nenhuma mudança na nível de salubridade dos alimentos. Algo que acontece em alguns contextos é que a formação de lojas saudáveis, tipicamente, são mercearias menores, não de cantinho. É uma mercearia, um supermercado propriamente, que tem como parte da missão operacional o suprimento de alimentos mais saudáveis para comunidades de baixa renda. Isso acontece em muitos lugares. Estou fazendo um estudo de caso, parte da pesquisa sobre 6 de tais lojas nos Estados Unidos. Hoje, espero ter
algumas conclusões sobre o que fazem ou como o que torna mais ou menos acessíveis os bem-sucedidos. E fica claro que tem que ter uma forte ênfase sobre engajamento comunitário, algo que vocês mencionaram. Então, não deve presumir que ter um supermercado na comunidade que, de repente, vá automaticamente melhorar a dieta da comunidade e de todo mundo na comunidade. De fato, pode nem ser a melhor escolha, porque muitas vezes fica muito caro e consome muito tempo colocar o supermercado na comunidade, enquanto que se você trabalhar com as fontes existentes, por exemplo, pequenas mercearias que já existem, que já estão abertas, que já você pode, no mesmo investimento, você potencialmente pode ter um efeito muito maior em termos de aumentar o acesso aos alimentos mais saudáveis, mas isso é um ponto que é aberto ao debate. E, além disso, você falou sobre quanto saudável e quanto não saudável para poder começar a ver o impacto. Não tenho uma cifra exata, infelizmente, que diga 90% saudável e 10% não saudável. Eu diria, no entanto, que a maioria das lojas, mesmo que sejam dedicadas à melhora do acesso aos alimentos saudáveis, com uma das missões, em geral, tem a necessidade de incluir alguns alimentos não saudáveis, porque acham que não conseguem ter lucro de jeito nenhum se não venderem alguns alimentos que atendem à demanda dos consumidores. De fato, houve casos fortes de lojas que eram basicamente totalmente saudáveis, que não sobreviveram, que não tiveram sucesso e não conseguiram ser mantidas. E são perguntas excelentes. Eu não sei se temos uma resposta pronta, mas eu passo a palavra para os outros panelistas para prosseguir com a discussão. Eu posso também tentar. Acho que é uma pergunta excelente. Supermercados, mercearias, etc. Não são lojas propriamente de alimentos saudáveis. Sabemos que vendem ultraprocessados, mas o problema é que em muitas comunidades de baixa renda, a maioria negra, pessoas de cor, como eu já disse, as pessoas não têm acesso aos supermercados e é uma disponibilidade desproporcional de lojas pequenas. É fácil ter acesso e disponibilidade para alimentos não saudáveis, mas é dificílimo achar os produtos frescos. Não há feira de rua, não há mercearia pequena e muitas vezes a comunidade de baixa renda não tem o automóvel para chegar até a mercearia pequena, dependendo do transporte público, então chegar até a loja, ficar carregando sacolas é trabalhoso, é uma barreira. Então, eu acho que simplesmente mudar o uso que já está disponível nessas comunidades de baixa renda, naquelas mercearias e lojas pequenas, aumentando a disponibilidade de alimentos saudáveis. Então, a comunidade de baixa renda podem ter a mesma oportunidade. É a ideia. Nós estamos tentando, não é igual ainda. O objetivo é estamos tentando trabalhar para oportunidades iguais para que possam acessar os alimentos saudáveis, porque se você frequentar essas comunidades não é de nada igual, é impossível. Então, na medida que tem correlação com as taxas de doenças crônicas não transmissíveis daquelas populações. Então, o fato é que não temos um número mágico para quanto alimento saudável ou não saudável. Precisamos de mais alimentos saudáveis nessas comunidades. Isso é verdade. Então, ao mesmo tempo, dando as ferramentas para saber que existe, dando a informação, o apoio social, mudamos os outros níveis para apoiar as compras de alimentos e o consumo também de alimentos saudáveis. Bueno, yo respondo lo que me corresponde en la diferenciación entre escuelas públicas y privadas.
un número que no mencioné en mi presentación, en México para los niños en edad escolar, nada más a los que acuden a lo que aquí le llamamos la primaria, que son los niños que van de 5 a 12 años, 6 a 12 años, hay poco más de 200,000 escuelas en todo el país. De estas, 12,000, es decir, cerca del 6% son escuelas privadas. Entonces, cuando se establecen los lineamientos para la venta y distribución de alimentos y hacemos la evaluación, no lo hacemos en todas las escuelas, sino en una muestra, y estaba representada la parte privada. Y lo que pudimos ver es que era mucho más fácil establecer los lineamientos en las escuelas privadas debido a que en esas escuelas no reciben los desayunos escolares, entonces el niño ya lleva o llega desayunado a la escuela y además hay preparación de alimentos, o sea, son alimentos preparados que se podrían hacer alimentos no fritos, tener por disponibilidad económica mayor acceso a frutas y verduras. En las escuelas públicas esto varió muchísimo y dependió de la infraestructura escolar. Hay escuelas en las cuales había un comedor en donde los niños pueden llegar a consumir alimentos preparados. Pero hay escuelas, y no se los mostré aquí, pero tenemos un estudio muy puntual, en donde en el momento del recreo llegan las madres de familia, porque no hay cooperativa escolar, y abren una mesa con papas, dulces, refrescos, bebidas azucaradas, y eso es lo que les venden a los niños, porque no hay la infraestructura escolar. Llegamos a contar en un momento hasta 25 puestitos para que los niños puedan comprar alimentos. Entonces, sí hay una gran disparidad entre escuelas públicas y privadas, aunque el reglamento, los lineamientos se establecieron a nivel federal para todos. Sus niveles de implementación, monitoreo y seguimiento são diferentes. Obrigada. Bom, estamos nos minutos finais da nossa mesa e aí vamos fazer uma última rodada. Vou fazer só mais uma pergunta específica para cada um, então fiquem à vontade para responder a pergunta específica e para comentários finais que gostariam de fazer. Bom, uma pergunta para todos é sobre a sustentabilidade dos programas de intervenção, quando os financiamentos acabam, esse efeito da intervenção se mantém, mesmo depois de não ter mais envolvimento dos pesquisadores nas comunidades? Para o Dr. Jurison, na pandemia, os países da América Latina têm encarado um aumento enorme do uso de aplicativos para a compra de alimentos e os estudos já mostram que são, sobretudo, oferta de alimentos ultraprocessados. Se pudesse contar um pouquinho da experiência do novo aplicativo que estão desenvolvendo, se tem apoio das políticas públicas e se enfrenta desafios do privado. E, por fim, uma pergunta em comum para a doutora Ângela e a doutora Tereza sobre como contornar a dificuldade da elevada oferta de alimentos ultraprocessados nos Estados Unidos e no México, além da reduzida mão de obra nas escolas para o preparo e oferta de alimentos mais saudáveis, como aqueles frescos in natura que exigem mais preparação. Okay, I'll give it my best shot to do it very quickly. So the first question. Rapidamente, então, a primeira pergunta sobre sustentabilidade. Eu teria que dizer, em geral, sustentabilidade é um dos principais objetivos de uma intervenção que acontece para mudar o ambiente alimentar, porque a esperança é que a intervenção introduzida será lucrativa para a empresa ou o negócio que faz intervenção, então, portanto, vão querer continuar fazendo. Então, a ideia é que, de alguma maneira, em inglês, usamos forçar a bomba, começar a bomba. Se a loja vê que o estoque de um alimento, ou vender de um item é lucrativo, eles continuam bombeando. A experiência com as lojas saudáveis em Baltimore sustentaram o estoque e venda de alimentos saudáveis
durante pelo menos 6 meses depois do final, a experiência dos restaurantes de viagem aumentou as receitas em 20% a 25% nos restaurantes de comida para viagem. É evidência que você tem que produzir para conseguir convencer as pequenas lojas e fontes de comida para viagem para fazer esse tipo de mudança. Houve uma pergunta sobre a intervenção BUD. Qual é a reação à intervenção BUD? A intervenção, o aplicativo é de aumentar o acesso a alimentos mais saudáveis para as pequenas mercearias de produtores locais e atacadistas. Não está pronto ainda, está sendo desenvolvido, então estamos começando a fazer um projeto piloto, mas começamos com atacadistas e produtores locais e muitos líderes comunitários e autores. Baltimore, a cidade e o município têm uma posição que chama o diretor de políticas alimentares. Nem todas as cidades têm um diretor de políticas alimentares, mas nosso município, Halle Frenstead, ela e sua equipe têm feito muito apoio e contribuíram para o programa, e eu acho que isso fez uma diferença grande em termos do potencial para o sucesso desse trabalho. E tenho esperança, e eu acho que esse apoio vai continuar, mas o objetivo com o financiamento limitado de fazer um estudo piloto com o aplicativo, com piloto, e depois ampliar e escalonar para várias cidades. Então, é uma espécie de fique ligado à situação. Talvez ano que vem possa voltar para atualizar o que aconteceu com o aplicativo BUD. Muito obrigado. Adoraria ver que foi a experiência com BUD depois de implementado. Sustentabilidade. Quero acrescentar ao que disse o Dr. Gittelson. Nós, pelo menos, há um diretor de política alimentar do município de Baltimore, então trabalhamos muito com gestores na cidade. Isso foi outro componente muito importante para as comunidades mais saudáveis para crianças. E envolvemos ao longo de todo o processo da intervenção, desde o delineamento, implementação e avaliação. A ideia é que o município possa assumir parte desses componentes do programa, e o Dr. Gittelson mostrou com os restaurantes de viagem mais saudáveis, o município implementou o programa de restaurante de viagem no mercado público e também está assumindo as mercearias mais saudáveis e tem sua própria equipe para essas lojinhas e mercearias pequenas que o Dr. Gittelson fez parte da avaliação também da cidade, esse projeto municipal. Com o programa depois do horário escolar, eu contactei a Associação Americana de Cardiologia, que tem um programa semelhante com crianças, com 2 centros recreativos, e juntos alteramos o currículo para incluir lições de nutrição e alimentação baseada em evidências para implementar a parte de nutrição, essas aulas. E a ideia é que quando incluímos membros da comunidade na implementação da intervenção, depois eles serão os líderes comunitários e nós defendemos as mudanças de alimentos saudáveis com líderes da juventude. Foi um dos planos que eles conseguissem assumir e continuar e capacitar as crianças mais jovens, capacitar os capacitadores. E isso, infelizmente, não aconteceu porque ainda são secundaristas, vão para a universidade em breve, ainda depende dos pais, então ainda há muito que nós podemos pensar, talvez, trabalhar com idades mais jovens, ou mesmo tendo uma pessoa de contato no centro de recreação ou na escola para ser o centro e o ponto focal para conseguir capacitar os jovens para continuar o programa. Eu não me lembro mais da segunda pergunta. Sobre o que mesmo? A mudança de itens não saudáveis. Dá para repetir a segunda pergunta? Sem problema. Considerando uma possível mão de obra reduzida nas escolas e no after school, para o preparo e a oferta de alimentos mais saudáveis. Pensando no alimento fresco, in natura, a necessidade da sua preparação e assim de ofertá-lo nas escolas. Durante a pandemia.
Não especificaram, então fica à vontade para... Okay, so in the United States, the foods are Nos Estados Unidos, os alimentos são distribuídos, não a produção local. Então, esse é o ponto. Não há cozinheira em cada centro recreativo ou escola. Os alimentos são entregues às escolas já preparadas, as refeições, para minimizar a equipe que trabalha diretamente com... Eu acho que o modelo brasileiro para o almoço na escola é um dos melhores, então eu deixo por aí. Eu acho que ter cozinheira e chefe na escola preparando e talvez envolvendo os professores também, os alunos conseguem sentir o cheiro quando as refeições estão sendo preparadas e sabem que é uma refeição feita na hora. É muito diferente quando as crianças nos Estados Unidos, quando eu penso na alimentação, vem chegando, já come rapidamente e coloca no micro-ondas, quando muito, e não há muitas refeições frescas feitas na hora. Os alunos não têm a percepção de refeições feitas na hora, assim, não é porque é uma produção centralizada. Y ahora yo miré muy breve por cuestiones ya del tiempo. Como lo mencioné en mi ponencia, la sostenibilidad tiene que ver con una palabra para nosotros, que es la institucionalización. ¿Qué depende para institucionalizarlo? Pues el legislativo, la academia, la sociedad civil, crear ciudadanía. Eso de crear ciudadanía tiene que ver con toda la concientización, el trabajo con los maestros, con los alumnos, recordar que estamos hablando de salud y la salud es lo más importante. Entonces, la sostenibilidad para nosotros de todas nuestras acciones es en el momento que se vuelve ley, que ya no hay manera y hay que sancionar a quien no cumple. Eso es lo primero. Y lo segundo es superar estas barreras para no tener tantos alimentos ultraprocesados. Hemos trabajado mucho y bueno, en la medida que la legislación va entrando, salen ahora sí que por todos lados ya los alimentos que son nocivos para la salud, nos cuesta mucho trabajo todavía. Sin embargo, hemos tomado experiencias de otros países como Chile, en donde se puede llegar a los productores locales. En pequeñas escuelas hemos empezado a crear huertos escolares en donde los niños empiezan a producir alimentos y ya cuando lo ven crecer, ellos lo cocinan, entonces es algo de ellos. Son iniciativas que son muy pequeñas aún, pero sí estamos ya trabajando y estamos tratando de irnos a lo grande con ello. Muchas gracias. Obrigada por abrilhantarem nosso evento. Muito bom ter os três aqui juntos, desde o início, convidados que foram tão gentis, tão engajados na preparação para estarem aqui conosco. E aproveito para convidar todos e todas para o lançamento do livro Ambiente Alimentar, Saúde e Nutrição, que acontece agora, em 5 minutinhos. Teremos sorteio de alguns livros e, na sequência, iniciaremos a nossa mesa 7, sobre avanços e entraves na agenda política da América Latina. Obrigada a todos e continuem conosco. Hi. Only to say bye. Thank you so much. Bye. Thank you, Marcela. Oh, it's Bye. great. Obrigada.